Olá, povo lindo! Bom dia! Tudo bom com vocês? A gente vai dar sequência hoje ao nosso estudo sobre as orações subordinadas. A gente está trabalhando o período composto e está estudando as relações que as orações estabelecem entre si no período composto. A gente já viu as coordenadas, agora a gente está vendo as subordinadas. Na semana passada, a gente falou sobre as subordinadas substantivas. E hoje a gente vai falar sobre as adverbiais. As adjetivas a gente vai falar na próxima semana ainda, então acalmem-se. Vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que vão funcionar como um adjunto adverbial da outra oração. Lembra que a gente falou que sempre as orações subordinadas, elas funcionam como um termo sintático da oração principal? Então, a gente viu alguns termos, alguns termos nas orações substantivas, e agora a gente vai ver o termo adjunto adverbial. Quando é que uma oração inteira funciona como adjunto adverbial da outra oração? Isso é oração subordinada adverbial. E aí, como a gente sabe, os adjuntos adverbiais, os advérbios, eles representam várias circunstâncias, né? E aí essas circunstâncias vão ser a classificação completa da oração subordinada adverbial. Então a gente tem aqui, por exemplo, morreu porque o coração parou. Porque o coração parou é um advérbio que indica a causa, o motivo de ter acontecido a oração principal. É um advérbio de causa, é um adjunto adverbial de causa. Então, essa oração seria oração subordinada adverbial causal, porque ela representa um adjunto adverbial que indica a circunstância de causa em relação à oração principal. Deu para entender? Recapitulando, a gente está analisando as orações subordinadas, que são aquelas que funcionam como termos sintáticos de outras orações. O termo sintático que a gente está vendo agora é o adjunto adverbial, que é o advérbio. Como é que o advérbio se comporta em relação à oração principal? Como é que aquele adjunto adverbial se comporta em relação à oração principal? Trazendo uma circunstância, seja circunstâncias de tempo, de causa, de consequência, enfim. Ela tem 9 circunstâncias possíveis que ela indica em relação à oração principal. E são essas circunstâncias que a gente vai estudar agora para aprender a classificar essas orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Vamos lá. A oração ela é subordinada adverbial condicional quando ela exprime a condição de acontecer o fato da oração principal. Então, assim, tem a oração principal, tem um fato ali. Quando o adjunto representa a condição para que aquilo aconteça, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Olha o exemplo. Uma vez que termine logo o trabalho, ele receberá o pagamento combinado. Ora, ele receber o pagamento precisa de uma condição a ser cumprida. Essa condição é uma vez que termine todo o trabalho. É a condição para a oração principal acontecer. É a condição para acontecer o fato da oração principal. Então, adverbial condicional. Tranquilo? Seguindo. Ela vai ser comparativa quando ela trouxer uma comparação entre o fato expresso na oração principal e o fato expresso nela. Olha só, durante a palestra ele mais dormiu do que prestou atenção. Então, é uma comparação aqui, ele fez mais uma coisa do que outra. Se tem essa ideia comparativa, oração subordinada adverbial comparativa. Outro exemplo, mulheres negras ganham 45% menos do que mulheres brancas. Tem aí o ganham que está implícito, né? Por isso, são duas orações. Ganha mais do que, dormiu mais do que, comparação. Comparação adverbial comparativa. Simples e fácil. Adverbial temporal, todo mundo acerta, fácil, simples. É aquela que vai indicar o tempo, vai localizar no tempo que ocorre o fato expresso na oração principal. Quando aquele fato ocorreu? Esse quando é um adjunto adverbial de tempo. Se tiver verbo, vai ser uma oração subordinada adverbial temporal. Logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Então, continuar a caminhada, quando? Em que momento? Quando a chuva parar completamente. Milhares de andorinhas, assim que o tempo esfria, voam para o norte. Vão para o norte quando? Quando o tempo esfria. Esse quando acontece o verbo da oração principal é expresso pela oração subordinada adverbial temporal.
Seguindo, ela vai ser adverbial final quando ela exprimir a finalidade, o objetivo do fato da oração principal. Levarei o carro ao mecânico para que ele conserte os freios. Por esse motivo, com esse objetivo, com essa finalidade. A fim de que o menino compreendesse bem, o pai falava pausadamente. Então, ele falava com esse objetivo, com essa ideia, com esse fim. Adverbial final. Nós temos também a oração subordinada adverbial causal, que é aquela que vai indicar a causa e o motivo que provoca o que acontece na oração principal. Olha só, como a escola ficava perto da fazenda, os alunos iam andando. Então, ir andando só acontecia porque a escola ficava perto. Nessa construção aqui, o motivo que fazia com que eles fossem andando é o fato da escola ficar perto da fazenda. Então, a escola ficar perto da fazenda é a causa que gerava a oração principal, os alunos iam andando. Temos também a consecutiva, que vai indicar o outro lado, a consequência. A noite foi tão fria que a superfície do lago congelou. Ora, a superfície do lago congelar é a consequência da frieza da noite, que está expressa na oração principal. E aí, muitas vezes vocês confundem, né, a causa e a consequência, porque a verdade é que causa e consequência são conceitos que a gente não pode dissociar. Uma causa gera uma consequência foi gerada por uma causa. Então, sempre que a gente tem essa ideia de causa ou de consequência, a gente vai ver as duas causas, a causa e a consequência expressas ali. Como é que você sabe se você tem que tem que classificar a oração como consecutiva ou como causal? Então, você vai observar aonde está a conjunção. Olha aqui, a passagem era tão cara que desisti da viagem. A passagem era cara é uma causa que gera consequência e desistir da viagem. Mas qual dessas duas é a oração subordinada? É a que está com a conjunção. No caso aqui, o quê? Então, se a segunda é a que está com a conjunção, ela vai ser a oração que a gente vai classificar como adverbial. Ela vai ser consecutiva, porque ela é consequência da passagem cara. No outro exemplo, a gente pegou a mesma frase e colocou o contrário. Como a passagem era muito cara, desistiu da viagem. Ora, a relação de causa e consequência é a mesma, a gente não tem como mudar. A passagem ser cara vai ser sempre o motivo, a desistência da viagem vai ser sempre a consequência. Mas aqui, a conjunção ela está presente lá na primeira oração, como a passagem era muito cara. E onde está a conjunção é onde vai estar a oração subordinada. Então, ela vai ser a subordinada adverbial causal. Deu para pegar? Tranquilo? Na dúvida, você vai ver onde está a conjunção para entender se ela é a causa ou se ela é a consequência. Na verdade, você vai ver onde está a conjunção para definir se você vai ter que classificar como causa ou como consequência aquela que está com a conjunção, porque a outra vai ser a oração principal. Tudo bem? Seguindo, a gente tem a oração subordinada adverbial proporcional, que é que exprime um fato que faz aumentar ou diminuir de maneira proporcional o fato da oração principal. Olha aqui, quanto mais carros circularem na cidade, mais confuso será o trânsito. Quanto mais isso, mais aquilo, proporção. Os jovens compreendem melhor os adultos à medida que vão amadurecendo. Ora, também é uma proporção. Quanto mais amadurece, mais compreende os adultos. Oração subordinada adverbial proporcional. Seguindo, nós temos a conformativa. A conformativa, ela indica a forma, a conformidade que aquilo acontece, o modelo, o critério com o qual aquele fato lá expresso na oração principal vai acontecer, vai se realizar. Olha só, os fiscais agiram com rigor como determinou o prefeito. Isso aqui, como determinou o prefeito, conforme determinou o prefeito, é a forma que gerou a oração principal. É o critério, é o modelo. Isso é uma oração conformativa, é aquela que acontece em conformidade com a ideia. Tranquilo? Por fim, nós temos a oração subordinada adverbial concessiva, que é a que traz geralmente mais dúvida. Qual é a ideia de concessão? O que é uma concessão? É uma particularidade, é um detalhe que, numa regra geral,
provavelmente impediria alguma coisa de acontecer, mas não impede. A coisa acontece mesmo assim. Isso é uma concessão. Sabe aquilo que a gente fala assim? Ah, eu vou te dar uma concessão, vou deixar você entregar fora do tempo. Sabe essa relação? Era para entregar o trabalho dia tal, eu abri uma exceção para você e deixei você entregar em outro dia. Então, você não ter entregue no dia tal seria um motivo para não acontecer a entrega. Mas a concessão fez com que você pudesse entregar no outro momento. Olha aqui o exemplo. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iriam para o mar. Ora, a ideia geral de estar chovendo provavelmente leva os pescadores a não saírem para o mar. Mas abriu-se uma concessão, uma particularidade, uma exceção que fez com que ainda assim eles fossem para o mar. Isso é oração subordinada adverbial concessiva. E é importante entender que, de um modo geral, quando a gente tem uma ideia de oração subordinada adverbial concessiva, a gente tem as ideias que estão explícitas e tem uma ideia geral. Olha só, embora os dois times estivessem fazendo péssimas campanhas no campeonato, havia no jogo um grande número de torcedores nas arquibancadas. Quais são as ideias explícitas? Que os times faziam péssimos campeonatos e que tinha bastante gente na arquibancada. Mas qual é a ideia geral? Que está implícito aí, mas que ele leva a gente a entender. É que geralmente, quando um time não está fazendo uma boa campanha, os jogos ficam vazios, os torcedores não vão assistir. Essa é a ideia que está implícita. Então, se eles foram, mesmo assim, se eles fugiram à regra dessa ideia implícita, a gente tem uma oração subordinada adverbial concessiva. E aí, deixa eu voltar aqui. E aí, isso aqui fecha, como a gente viu, os 9 tipos de oração subordinada adverbial. E aí, eu só queria falar com vocês o seguinte, um detalhe a mais. Não sei se vocês repararam, a gente debateu aqui ideias das orações, né? A gente discutiu de forma semântica por que elas acontecem assim o assado, por que elas são classificadas assim o assado, mas eu não coloquei para vocês lista de conjunção. E por que eu não coloquei lista de conjunção? Porque as conjunções não adiantam ser decoradas. Elas podem exercer várias ideias dependendo do contexto, dependendo da organização que elas têm ali. E por isso eu coloquei aqui para vocês uma comparação com 3 relações de orações com a mesma conjunção. A conjunção como? As crianças atacaram o bolo de aniversário como um bando de gafanhotos. De novo, aí a gente tem o verbo implícito, como um bando de gafanhotos atacaria ou faria. Enfim. O que é isso? É uma ideia de comparação. O como aí está funcionando como uma conjunção que está trazendo a ideia da comparação. As crianças atacaram da forma como um bando de gafanhotos atacaria. Estou colocando os dois na balança. A vida, como diria o poeta Vinícius de Moraes, é para valer. Ora, esse como diria o poeta é uma relação de conformidade. Da forma como diria o poeta, conforme diria o poeta. Conformidade e é a mesma conjunção como. Como não aguentava mais o chefe, pediu demissão do emprego. Ora, não aguentar mais o chefe é a causa que gerou o pedido de demissão do emprego. Então, é uma relação de causa, adverbial causal. Nessas 3 orações, nessas 3 relações de orações, nós temos comparação, conformidade e causa. Ou seja, oração subordinada adjetiva comparativa, conformativa e causal. E a conjunção é a mesma, conjunção como. Não tem outros exemplos. A gente tem o desde que, por exemplo, que pode indicar tempo, mas também pode indicar oh meu Deus, uma condição, pode indicar tempo, pode indicar condição de alguma coisa. Enfim, nós temos várias conjunções que funcionam relacionadas a diversas classificações diferentes. Por isso, nós não vamos decorar tabelinha de conjunção. A gente já passou dessa fase. A gente vai analisar cada uma individualmente. Então, juntando tudo aqui, o período composto ele pode ser subordinado ou coordenado, as relações dele podem ser de subordinação ou de coordenação. Na subordinação, nós temos as substantivas, que já vimos, as adjetivas e as adverbiais. As adverbiais podem ser 9, condicionais quando indicam condição, comparativas quando indicam comparação e assim por diante. E, no geral, temos tudo isso aqui que já estudamos, todas as 6 substantivas, todas as 9 adverbiais. A gente vai já ver as orações adjetivas. Um beijo!
façam os trabalhinhos para a gente tirar as dúvidas no encontro online. Tchau, tchau!